mais uma vez gravando um podcast 7 horas da manhã. A minha voz ainda tá com voz de sono e eu preciso descobrir um novo jeito de contornar essa situação, porque tá ficando um pouquinho impraticável, porque assim, o carisma, eu tô tendo que tirar ele de lugares inomináveis. Então, por favor, valorizem a podcaster de vocês. Sempre que eu volto pra casa dos meus pais, é uma grande experiência voltar pro meu quarto, porque a minha mãe, ela deixou meu quarto, tipo, um grande mausoléu. Ela não tirou nada do lugar do que tava ali na época da adolescência. Então, sempre que eu vou lá, eu olho pra estante, eu vejo os livros que eu lia quando eu tinha ali entre 12 e 16 anos. Dá pra achar brinquedos antigos, dá pra achar cartinhas, sabe, de amiga, de amigo, ali do colégio, do ensino médio, do ensino fundamental, enfim, dá pra encontrar absolutamente tudo, fotos antigas, jogos de tabuleiro, o que você quiser encontrar naquele quarto que era meu, da minha infância e adolescência, você vai encontrar. E ano passado, eu encontrei 2 cadernos, 2 diários. Um deles está guardado, que é provavelmente o meu primeiro diário. Eu tinha 6 anos e tem várias coisinhas escritas nele que talvez em algum outro episódio eu traga para vocês, porque ele é maravilhoso. Eu sempre rolo de rir lendo aquilo. Mas eu encontrei esse negócio aqui. Esse daqui, olha como é que tá velho. Feito à mão, com certeza, né? Caseiro o negócio. E a minha mãe me deu esse caderno quando eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio para os Estados Unidos. Ela me deu esse caderno como um jeitinho para eu, sei lá, escrever, né? E ela até fez uma cartinha aqui no início falando: filha, nunca deixe de orar e agradecer pelo que você é e pelo que você tem. Ela escreveu uma carta muito fofa aqui para mim no início e era um jeitinho de talvez eu, sei lá, botar meus pensamentos ali, né? Então esse caderno, ele é de 2009. Pelo intuito do episódio, eu quero começar lendo o que eu escrevi em agosto de 2009. Eu escrevi isso aqui no dia 17/8/2009, então tinha pouquíssimas semanas que eu tinha chegado nos Estados Unidos para fazer esse meu primeiro intercâmbio. Foi um intercâmbio estudantil, se você não sabe, eu ia fazer 1 ano de ensino médio lá, então eu tinha acabado de fazer 16 anos, na verdade, e eu escrevi, tá? No dia 17 de agosto. Eu estou deprimida, faminta e sonolenta. Meus olhos não brilham mais, eu não tenho vontade de falar. Tudo que eu mais quero no mundo é voltar para minha casa. Não há lugar como o nosso lar. Existia uma linha estreita entre querer ficar e voltar. Essa linha não existe mais. Eu quero voltar. Eu preciso voltar. Eu preciso abraçar os meus pais, implicar com meu irmão, comer a comida da minha avó, ir com a minha prima no shopping, sair com os meus amigos, beijar o meu namorado, dizer a todos o quanto eu os amo e o quanto eu preciso deles para ser feliz. Não importa se você mora num país de primeiro ou terceiro mundo. Se você vive num lar pequeno ou grande. Na verdade, não importa o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Agora eu entendo melhor esse conceito. Eu não posso culpar ninguém pela minha atual situação. Se eu não estivesse passando por isso agora, eu provavelmente estaria ano que vem, já que eu continuaria com essa ideia de fazer intercâmbio na cabeça. Também não posso dizer que foi o destino que me trouxe até aqui. Não foi o destino, foi uma decisão minha. A vida é feita de escolhas e eu fiz essa. Não há ninguém responsável pelo meu estado físico e emocional além de mim mesma. E aí, à noite, eu fiz uma pequena anotação que dizia: acho que às vezes tudo que a gente precisa é ter alguém com quem conversar, alguém que te ouça e esteja realmente disposto a ouvir o que você tem a dizer. E aí, na manhã seguinte, no caso no dia 18, eu escrevi: ninguém é mais forte do que você mesma, ninguém é mais esperançoso do que você mesmo e ninguém te mete mais medo do que você mesmo. Porque você sabe tudo o que passa na sua cabeça. Só você conhece as suas verdadeiras metas, sonhos e planos. Só você conhece seus maiores medos, erros e anseios. Por isso, às vezes, é tão complicado ficar só na sua própria presença. Porque não importa se existem milhares de pessoas querendo te colocar para baixo ou torcendo contra você. Se você acredita em si mesmo, nada pode te atingir. O problema é quando você mesmo perde as esperanças e deixa o seu medo prevalecer. No final, é sempre você contra você mesmo. Ainda bem que eu sou brasileira e não desisto nunca. Bom, por que eu escolhi esses textos aí para ler para vocês? Eu acho que foi ali naquele primeiro intercâmbio que eu de verdade experienciei pela primeira vez a solidão e se sentir sozinha. Todo mundo experimenta isso em algum momento da vida e existem tipos diferentes de solidão e todos nós, eu acho que passeamos por todos eles e alguns mais, outros menos, alguns com mais frequência, outros com menos frequência ou intensidade que muda, mas eu vou até inclusive falar sobre os tipos diferentes de solidão, mas ali eu acho que foi a primeira vez que eu realmente comecei a sentir sentimentos mais complexos. Porque, obviamente, que quando a gente é criança, a gente tem os nossos traumas de criança e pré-adolescência também,
mas eu acho que a gente ainda não sabe muito bem entender o que está acontecendo ali. E nesse primeiro intercâmbio, eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que eu estava me sentindo muito sozinha, eu sentia um sentimento de solidão e de vazio muito grande, e que com certeza não era uma coisa que eu estava acostumada, porque eu era uma adolescente muito extrovertida, eu tinha muitos amigos, eu tinha uma vida social muito agitada, eu estava sempre fazendo alguma coisa, o que, sinceramente, olhando para trás, eu percebo que também era para tapar um outro tipo de vazio e de solidão que eu sentia. Então, às vezes, a gente tem essa coisa de se sentir sozinho e sentir um tipo de solidão de uma coisa específica, de um jeito específico, e a gente tenta usar de outros meios para tapar esse buraco dessa solidão específica de outras maneiras, achando que assim a gente não vai se sentir sozinho, mas no final das contas a gente continua se sentindo sozinho. E eu sei que por enquanto não tá fazendo muito sentido o que eu tô falando, mas eu vou agora começar a explicar um pouquinho mais sobre toda essa questão de solidão, e aí eu vou voltar para isso, e aí eu acho que talvez faça sentido no final disso tudo. Pode ser que não faça, porque são o quê? 7 horas da manhã, e meu cérebro não tá funcionando direito, mas a gente vai tentar fazer isso junto. Só que antes disso, eu vou me apresentar. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Como eu falei, existem tipos diferentes de solidão. Quando eu estava escrevendo o roteiro desse episódio, eu decidi pesquisar sobre, porque eu sabia que existiam tipos diferentes de solidão, até pelos jeitos diferentes que eu já senti esse sentimento de solidão. E aí eu procurando no Google, pesquisando, encontrei um artigo que eu achei legal. Se a fonte é só vozes da cabeça dessa pessoa, não sei, mas para mim fez sentido. Então eu vou ler aqui para vocês. Se você é um profissional que estuda sobre isso, ou você é um psicólogo e eu esteja falando alguma besteira, por favor, fica à vontade para falar aqui nos comentários, tá bom? Mas basicamente o que eu li aqui é que tem 3 tipos diferentes de solidão. Existe a solidão emocional, que tem um vínculo com a perda ou a falta de um relacionamento íntimo com alguém e que consegue estabilizar-se gerando novos relacionamentos profundos com outras pessoas. Então, essa solidão emocional é geralmente quando você, por exemplo, se sente sozinha na sua relação amorosa. Então, tipo, sei lá, você acha que nunca conseguiu encontrar um parceiro que te faça se sentir realmente conectada. Às vezes você acabou de terminar um relacionamento, então você vai se sentir muito sozinho porque você perde essa conexão profunda que você tinha com outra pessoa, e aí você vai ter que redescobrir isso em outros lugares, né? Talvez criando novas amizades, talvez encontrando um novo relacionamento, ou com você mesma, claro. Existe também a solidão social, que é aquela de vazio, de solidão, apesar de estar cercado por muitas pessoas. A pessoa sente que está fora do que acontece, fora do contexto, afetando diretamente a visão que ele tem de si mesmo. Sabe aquela sensação de você estar numa festa ou num bar com todos os seus amigos e tá todo mundo conversando, trocando ideia e você meio que fica quieto e aí você olha em volta e você tem uma experiência quase como se você estivesse fora do seu corpo, pensando que você tá se sentindo muito sozinho, que tipo, todas aquelas pessoas estão ali ao seu redor e você tá se sentindo muito sozinho dentro daquela situação? Pois é. Esse daí eu acho que é um clássico. Eu acho que a maioria das pessoas já sentiu isso, pelo menos alguma vez na vida. Eu sei que provavelmente é o que eu mais sinto. E aí a terceira é a solidão existencial, que se refere ao isolamento gerado pela falta de propósito na vida, por não ter objetivos ou metas para o futuro, muitas vezes como evidência da falta de fé. Então a existencial, ela vai ser aquela que é provavelmente a mais profunda de todas e provavelmente aquela que fica reverberando ali. Então, eu acho que essa é aquele tipo de solidão que a gente associa com vazio, de não saber por que eu tô aqui, qual é o meu propósito, qual é o sentido de tudo isso, e de não sentir que existe nada maior ou melhor ou sentido para as coisas que acontecem na nossa vida. Então, eu sei que eu já senti todos esses tipos de solidão por meios diferentes na minha vida. Por exemplo, quando eu escrevi aqui, nesse caderno, lá em 2009, o que eu estava sentindo era uma solidão emocional. Essa solidão emocional porque eu estava em outro ambiente, eu estava em outro país, uma outra cultura, falando outro idioma, com pessoas que eu nunca vi na minha vida, e eu era uma adolescente, eu era uma criança, eu tinha acabado de fazer 16 anos, e eu saí daquele lugar onde eu conhecia todo mundo, e eu amava todas aquelas pessoas, e quando você tem 16 anos, você tem muito mais dependência do seu círculo familiar, do seu círculo social, então é óbvio que você vai se sentir muito mais sozinho quando você é arrancado de perto daquelas pessoas.
Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a criar mais, né? Quando a gente está crescendo e amadurecendo como adulto saudável, a gente vai criando mais independência emocional. Então, a gente consegue navegar mais esses tempos de não conseguir encontrar os nossos pais, porque às vezes a gente mora em outra cidade, ou então não encontrar os amigos com tanta frequência, porque todo mundo tem vidas ocupadas. Só que quando a gente é adolescente, criança, isso daí é muito mais difícil. Os nossos vínculos sociais e emocionais são praticamente tudo que a gente tem quando a gente tem 15, 16 anos. Então, é óbvio que ali o que eu estava sentindo era uma solidão muito grande que estava vindo daquela ruptura emocional de ter sido colocada em outro ambiente longe dessas pessoas. E que podia ser amenizada caso eu fizesse novos laços lá ou então voltasse para o Brasil. A solidão social eu acho que eu comecei a sentir muito ali durante o iniciozinho dos meus 20 anos. Eu acho que principalmente depois que eu voltei desse intercâmbio, porque eu tive que mudar muito meu círculo social e com certeza eu não sabia lidar bem com isso, então ali no iniciozinho dos meus 20 anos, entre os 19 e 22, eu comecei a beber muito, principalmente para a idade que eu tinha. Eu acho que eu tinha essa sensação de que se eu fosse em muitas festas, se eu tivesse em muitos ambientes sociais, se eu estivesse rodeado de muitas pessoas e se eu bebesse muito, eu ia ficar então muito feliz e eu ia me sentir menos sozinha, eu ia sentir que eu não estava sozinha porque eu estava com todas aquelas pessoas. Eu não entendia que não era necessariamente uma questão de estar cercada de pessoas, porque era uma solidão que vinha exatamente de eu estar cercada de pessoas em ambientes que talvez já não estivesse mais fazendo sentido para mim. Mas eu achava que tinha que fazer sentido porque aquilo ali era tudo que eu conhecia. Então, aquilo dali me levava a beber demais, e aí eu ficava muito ansiosa, e aí quando eu ficava muito ansiosa, eu acabava tentando expulsar aquela ansiedade de mim, e aí eu me voltei para bulimia. Enfim, coisas que naquela idade eu não sabia administrar, porque eu era muito nova, não fazia terapia, não entendi o que estava acontecendo. E aí, também no finalzinho dos 20 anos, né, eu falei muito sobre isso no episódio em que eu falo sobre amizades. Eu acho que se chama Cadê os Meus Amigos? Não lembro o número do episódio, mas tá aí pra vocês procurarem. E eu sei que no finalzinho também dos 20 anos agora, até no passado mesmo, falei sobre isso naquele episódio, de em alguns momentos encontrar pessoas, amigos meus dessa época aí de 15 anos atrás, e a gente tá todo mundo junto, e eu me senti um pouco desconectada, sabe? De ter essa experiência de estar olhando em volta como se eu não estivesse ali naquela situação e pensando que eu não me conectava mais com aquelas pessoas e sentindo uma sensação de vazio, de solidão, de caramba, eu tô cercada aqui, quem são os meus amigos agora? Então, enfim, discorri sobre isso no outro episódio, não vou me alongar mais, mas eu acho que esse tipo de solidão é um clássico que todos nós sentimos em alguns momentos e eu acho que ele acontece muito quando a gente passa por esse ponto na nossa vida em que a gente não se identifica mais com as pessoas que estão ao nosso redor e a gente precisa talvez reavaliar essas amizades, esses círculos sociais que a gente se encontra e talvez se retirar deles, mudar, ressignificar e procurar novos ciclos, novas pessoas. E o terceiro tipo, que é a solidão existencial, eu acho que ele é o que a gente enxerga como vazio. Então, a gente acaba associando muito essa solidão existencial com essa sensação de vazio, que é uma sensação de por que eu tô aqui, qual é o meu propósito, qual o sentido de tudo isso. E muitas pessoas vão associar propósito com carreira. É normal a gente acabar fazendo isso por conta do sistema capitalista que a gente vive, e eu acho que é por isso que muitas de nós acaba criando essa frustração muito grande, porque é óbvio que no melhor dos mundos, a gente vai conseguir encontrar o nosso propósito dentro de uma carreira e a gente vai conseguir ser muito bem sucedido dentro daquilo. Mas até nesses casos, se a gente for pensar, vamos supor que a gente olhe para uma pessoa e fala, nossa, fulana nasceu para ser médica. Olha isso, olha o tanto que ela ama ser médica. Tudo bem, fulana ama ser médica e ela é uma excelente médica. Mas se você olhar, não é que o propósito da vida dela era ser médica. Talvez o propósito da vida dela seja ajudar outras pessoas a se curarem de, sei lá, câncer. Não sei. Ela é uma pessoa cujo propósito maior é ajudar as pessoas num processo de cura de uma coisa muito difícil, ou talvez não cura, mas atravessar essa situação da melhor maneira possível, da maneira mais confortável possível. Então, talvez ela seja uma pessoa muito empática, uma pessoa que se doe muito ao outro, que consegue, sabe, tipo, realmente segurar a mão de uma pessoa num momento de tanta vulnerabilidade e falar, eu tô aqui com você. E isso é o propósito dela, que foi refletido no caso
através da medicina, mas talvez poderia ter sido refletido de uma outra maneira. Mas existe essa frustração de estar ali associando propósito com carreira. Eu acho que muita gente acaba sentindo esse vazio eterno porque não encontra o propósito na carreira, quando na verdade o propósito ele é o que está por trás. E pode ser que ele seja refletido numa carreira, mas pode ser que ele seja refletido num hobby, nas suas relações interpessoais, no dia a dia, num projeto pessoal, num relacionamento. Às vezes seu propósito ele está escondido em outros lugares que não no retorno financeiro. E aí muitas pessoas vão procurar também um jeito de lidar com esse vazio, essa solidão existencial através da fé, através da religião, o que eu acho que não só é super válido, como eu acho que é extremamente saudável. Eu não tenho nenhuma religião específica, eu não frequento nenhuma igreja, mas eu realmente acredito que existe algo maior, existe um propósito maior, existe alguma coisa que nos conecta a todos nós como seres humanos. Eu acho que existe um motivo para você estar escutando esse podcast agora, nesse exato momento da sua vida. Eu acho que existe uma força maior que está guiando os seus passos, os meus passos. E você não precisa necessariamente acreditar nisso para encontrar propósito, mas eu realmente me sinto muito mais esperançosa e com certeza muito menos sozinha, muito menos solitária quando eu entendo que mesmo nos meus piores dias, mesmo nos meus dias mais tristes, eu sei que existe propósito para aquilo, eu sei que existe um motivo para aquilo, eu sei que eu posso navegar esses dias difíceis e esses dias em que eu me sinto mais sozinha, porque na verdade eu não estou sozinha. Mas enfim, são esses 3 tipos aí de solidão e eu dei alguns exemplos, né, usando a minha própria vida, para mostrar que todo mundo passa por isso. A solidão dos 20 e poucos anos, como eu já falei em alguns outros episódios, é uma mescla para mim de todos esses tipos de solidão. Eu acho que durante ali os 20 anos a gente está atravessando uma solidão emocional de estar se desconectando, entre aspas, ou pelo menos assim afastando aqueles laços que eram tão próximos, né, dos nossos pais, dos nossos amigos de escola, talvez um primeiro término de relacionamento que geralmente é o mais difícil de todos, porque a gente nunca passou por aquilo antes. E aí a gente tem essa solidão social de estar passando por muitas mudanças internas e os seus amigos estão passando por muitas mudanças internas e de repente vocês que eram tão amigos olham um pro outro e não conseguem mais se conectar com aquilo, não se conectam um com o outro, então você tem que procurar novos amigos, novos círculos, e isso também é muito difícil, isso torna um vazio muito grande. E aí vem aquele vazio existencial do tipo, caraca, o que é pra eu fazer agora? Eu não sei que carreira seguir, eu não sei no que eu sou bom, eu não sei quais são as minhas habilidades, eu não sei qual é o meu propósito. Junta tudo, eu acho, e morfa numa grande solidão, que depois, em outros momentos da nossa vida, eu acho que a gente consegue várias vezes viver e ter que lidar com elas de maneiras diferentes. Por exemplo, eu tenho sentido ultimamente mais solidão emocional, no sentido de amizades. Volta de novo para aquela questão de eu, voltei para o Brasil agora, eu ainda estou tentando criar novos laços aqui, eu ainda tenho dificuldade de me reconectar com as pessoas que antigamente eram muito, muito próximas de mim, mas que eu amo e eu quero entender como que eu crio um novo laço com essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu sinto a falta de uma conexão mais profunda com uma amiga. Eu perdi a pessoa que era minha melhor amiga. Não, ninguém morreu, graças a Deus. Todo mundo bem. Mas esse vazio não foi preenchido ainda. E é um vazio que eu acredito sim que só vai ser preenchido quando eu encontrar uma outra pessoa para preencher ele. E pode ser que seja uma outra amiga, pode ser que seja daqui a uns anos com um filho, pode ser que... não sei. E é um vazio diferente de relacionamento amoroso. Tipo, é um vazio que eu amo o Steve, eu amo meu marido, mas ele não consegue preencher. Eu tenho sentido mais esse tipo de vazio atualmente. Mas, coisa de uns 3 anos atrás, eu tava sentindo um vazio existencial ligado ao meu propósito muito grande. 2021 foi o ano do, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu propósito? E eu não encontrei necessariamente ele na minha área profissional até agora. Porque parece que, eu acho que muita gente acha que esse podcast é o que eu faço pra ganhar dinheiro, que as redes sociais são isso. Não é ainda. Eu espero que um dia seja, mas não é ainda. Mas é aqui que eu encontrei propósito. É criando esse podcast 7 horas da manhã, de graça, que eu encontrei propósito. Porque ver as mensagens de vocês dizendo coisas, nossa, tão maravilhosas, do tipo...
Eu acho que Deus fala comigo através de você. Isso é uma mensagem que, nossa, me pega muito, choro sempre. Falando do quanto melhorou, do quanto se sente mais feliz, do quanto que tá, sei lá, começou a correr porque eu falo de corrida o tempo todo, começou a escrever porque eu falo de escrita terapêutica o tempo todo, tá se sentindo mais corajosa pra começar novas coisas, a vida parece que tá caminhando. Isso, pra mim, eu encontrei propósito nisso. Em ajudar pessoas através da comunicação e de ser a mais aberta para falar das minhas vulnerabilidades. Mas a coisa de 3 anos atrás, eu não tinha a menor ideia do que era. E aquilo causava um vazio extremo dentro de mim. Só que, como eu falei, eu acho que existem tempos na nossa vida em que a gente morfa todas essas solidões dentro de uma só, a gente sente um pouco de cada e a gente não sabe distinguir aonde que o negócio tá apertando mais e causa um sentimento de solidão muito grande, que é muito difícil de lidar. Eu acho que existem alguns jeitos que a gente pode tentar desatar esses nós. Eu acho que o primeiro seria talvez tentar identificar qual é o tipo de solidão que você está sentindo, ser muito sincero com você, escrever sobre isso. Se você está sentindo um pouco dos 3, qual é o que mais está apertando, qual é em maior medida, menor medida, o que você pode tentar manejar primeiro, criar um plano de ação ali primeiro. E segundo, que a gente também tem que aprender, e eu acho que isso é o mais importante para a gente conseguir aprender a lidar com todos os tipos de solidão, que é aprender a lidar com a solidão, talvez aprendendo a gostar da solitude. Falei sobre isso no episódio que eu dei conselhos para vocês, que solidão e solitude são coisas diferentes. A solidão, ela vem desse lugar de vazio, de se sentir desconectado de outras pessoas, de propósito, de si mesmo. E a solitude, ela vem de um lugar em que você se sente bem estando sozinho na sua presença. E eu acho que é mais fácil da gente conseguir navegar esses tipos de solidões. Eu acho que assim, não é porque, agora que eu me sinto bem sozinha, eu não me sinto mais com esses sentimentos de solidão com relação às outras pessoas ao propósito. Você vai continuar sentindo isso, mas eu acho que você consegue lidar com isso de uma maneira melhor, porque você sabe que você tem a si mesma. Até o que eu escrevi no finalzinho daqueles trechos que eu tava lendo, que era, você pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga, porque você tá sempre dentro da sua própria cabeça. E é óbvio que quando a gente tá muito tempo sozinho, eu acho que a gente tende a pensar demais. Porque a gente tem muito tempo para ficar refletindo das coisas e a gente acaba partindo do nosso próprio coração. Então, por isso que eu acho que é importante a gente aprender a gostar da nossa própria companhia, mas também não fazer disso a nossa personalidade, porque eu acho isso perigoso também. Eu acho que isso é um discurso que na internet é muito divulgado, do tipo, você não precisa de ninguém, você só precisa de você mesma, aprenda a amar a sua própria companhia, faça tudo sozinha. E talvez eu até possa ter passado essa impressão antes, falando sobre solitude, porque eu gosto sim de fazer coisas sozinhas. Eu acho muito importante que você aprenda a gostar de estar na sua própria companhia, de fazer esse exercício de sair, de se levar para passear, de ter um diálogo interno mais legal com você. Eu acho que a escrita terapêutica é o melhor jeito de você começar a falar com você de uma maneira mais amigável, mais gentil, porque é mais difícil você escrever no papel coisas horríveis sobre você do que simplesmente pensar. Sabe, o ato de pensar e escrever, você tem 2 segundos ali que você fala, putz, mas precisa falar desse jeito? Não precisa, né? Então, eu acho que é um exercício legal. Se levar para passear é um exercício legal. E quanto mais você aprende a gostar da sua própria companhia, mais você vai se sentir forte para quando você buscar a companhia das outras pessoas, para se sentir menos solitário, mais você vai conseguir procurar as companhias certas. Porque você não vai procurar de um lugar de dependência emocional. Porque quando a gente tem pavor de estar sozinho o tempo todo, porque a gente não suporta a nossa própria companhia, aí a gente acha que qualquer coisa serve. Qualquer amigo serve, qualquer namorado serve, qualquer emprego serve, qualquer coisa serve. Porque qualquer coisa é melhor que estar sozinha. E isso não é verdade. Tem muita coisa que é melhor estar sozinha do que naquele círculo de amizade, ou naquele relacionamento, ou naquele emprego. Porém, dito isso, mente vazia é oficina do diabo. Como eu falei, quando a gente está muito tempo sozinha, quando a gente fica nessa de se fechar para nossa própria casca, acontecem algumas coisas. Acontece primeiro que a gente começa a pensar sobre tudo muito profundamente o tempo todo e a gente começa a superanalisar as coisas e às vezes a gente começa, a partir do nosso próprio coração, a criar mais ansiedade e a criar problemas que não estão ali, simplesmente porque a gente está pensando demais porque a gente está dentro da nossa cabeça muito o tempo inteiro. Outra coisa que eu acho que acontece é que a gente se torna mais inflexível quando a gente está em situações em que a gente tá tendo que lidar com pessoas com pensamentos diferentes do nosso. Então, tipo, a pessoa não pode pensar diferente de você, que, essa pessoa não serve na minha vida. O que, cara, gente, é impossível encontrar uma pessoa que pense 100% igual a você. Eu acho que existem coisas que vão contra os nossos valores morais, que a gente tem sim que colocar
de fora da nossa vida, excluir, a gente não precisa lidar, mas não tem como a gente simplesmente excluir qualquer pessoa que disturbe a nossa paz, a nossa positividade tóxica e a gente... Não, cara, a gente tem que aprender a lidar com as outras pessoas da maneira também como elas são e decidir o que vale a pena ali, obviamente, você aceitar ou não. Se você é uma pessoa que consegue ficar bem consigo mesma sozinha, você vai ser muito mais criteriosa na hora de deixar outras pessoas entrarem na sua vida. Mas é muito importante que você deixe outras pessoas entrarem na sua vida. A gente vive esse tempo de internet que a gente acha que eu não vou sair sexta-feira à noite para encontrar as minhas amigas, apesar delas estarem há 3 meses falando para eu sair para encontrar elas, porque, eu não preciso, eu tô bem sozinha. E aí fica 3 horas que você poderia estar lá tendo conversas super legais, escutando outros pontos de vista, tendo outras ideias, aquilo dali te gera, talvez uma conversa que te gera uma ideia que vai te fazer começar um projeto que talvez ali naquele projeto você encontre o seu propósito, mas que você nunca vai saber porque você nunca saiu de casa. Você preferiu passar aquelas 3 horas olhando o Instagram, dando likezinho no negócio dos outros, vendo os outros te dando like e achando que aquilo dali, aquela dopamina, aquela microdose de serotonina e dopamina de rede social, tapou um buraco de isolamento social. Você fala, não estou me isolando socialmente porque eu tô aqui na internet. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. As redes sociais, elas fazem com que a gente ache que a gente está menos solitário, mas eu acho que a gente está mais solitário do que nunca. Eu acho que não tem nada pior, eu vou ser a tiazona que vai falar que eu acho que não tem nada pior do que você tá numa mesa de bar ou então num restaurante, você tá com um grupo de pessoas, ou você e uma pessoa, e tá cada um no celular. Eu não suporto isso. Eu, sinceramente, eu sou a pessoa que eu saio e eu vou tirar uma foto da comida... porque eu gosto para compartilhar com vocês e tudo mais, e eu vou botar o celular de lado, e eu não vou mexer no celular, porque eu estou com aquelas pessoas, não faz o menor sentido. Para que eu saí de casa para estar com aquelas pessoas se eu não vou estar com aquelas pessoas naquele ambiente? Então, a gente acaba achando que a gente está cercado de muitas pessoas, quando na verdade a gente não está cercado por ninguém. E a gente está só se isolando ainda mais socialmente, e a gente está só querendo viver cada vez mais dentro da nossa própria bolha, sem olhar para outros lados, outros pontos de vista, outras ideias. E às vezes a gente acaba não conseguindo suprir essa solidão existencial que a gente tem, com essa falta de propósito que a gente tem, simplesmente porque a gente não se abre para conhecer novos meios de lidar com a vida, navegar a vida. E isso só vai acontecer se a gente se abrir mais para novas pessoas, novos ambientes sociais e tentar lidar com as nossas outras solidões sem ser sozinho. Porque eu acho importante a gente aprender a praticar a solitude, mas eu não acho que o único remédio para lidar com aquele sentimento de solidão seja se isolando e ficando bem com você mesma. Às vezes, para você ficar bem com você mesma, você precisa sair desse lugar de solidão, de estar sozinha, de solitude, tá? Você precisa sair desse lugar de solitude e você precisa ir lá pra fora e conhecer novas pessoas. E é difícil, a gente fica se sentindo vulnerável. Eu estou me sentindo extremamente vulnerável agora, tentando navegar essa minha nova vida aqui no Brasil, que é diferente da vida do ano passado, porque eu já sou outra pessoa, diferente da vida que eu era ano passado. E quem fica, e quem vai, e como que eu crio novos laços, e como que eu quero que eles sejam, e o medo e a vergonha de achar que as pessoas não gostam de mim, que elas não vão me aceitar no círculo delas, que elas me acham estranha, aquelas coisas de rejeição, de vergonha que todo mundo sente, todo mundo sente. As pessoas só fingem que não sentem, porque é normal. As pessoas provavelmente olham pra você e não pensam que você se sente assim. Você provavelmente olha pra mim e jamais pensaria que eu me sentiria assim, mas eu tô aqui te contando que sim, é assim que eu tenho me sentido ultimamente. E aí, falando dessa solidão emocional, social, quando a gente tá tentando quebrar isso, encontrando novas conexões profundas com novas pessoas e novos círculos, existe uma questão de vulnerabilidade muito grande, um medo de não ser aceito muito grande. E é possível que você patine em situações e ambientes com pessoas que não estão afim de te incluir no grupinho delas. Porque talvez ela olhe para você e ela não cria essa conexão de volta, ou talvez porque ela esteja muito ocupada tendo os amigos dela e ela não quer nenhuma pessoa nova na vida delas. Tem 1 milhão de motivos que podem ter talvez um pouco a ver com você ou talvez muitas vezes nada a ver com você. E é uma droga passar por isso. A gente se sente realmente vulnerável. O que eu posso te dizer é que as pessoas que gostam de você, elas querem ter você na vida delas. Quando você encontrar essa pessoa ou essas pessoas que te fazem se sentir pertencente,
elas vão deixar isso muito claro porque elas fazem questão de que você esteja na vida delas. A pessoa que te ama quer que você esteja na vida delas. Então, se a gente está pensando em termos de relacionamento amoroso, o amor da sua vida, ele quer que você esteja na vida dele. O amor da sua vida quer estar presente na sua vida. Se você tá tentando insistir num relacionamento amoroso em que você fica se questionando o tempo inteiro se aquela pessoa te quer do lado dela, você provavelmente não está com uma pessoa que quer que você esteja de fato do lado dela. Claro que existe questão de terapia, tá? Às vezes você tem aí um probleminha de trauma, de abandono, medo de rejeição, que você tá vendo muita coisinha que só existe na sua cabeça e aí você vai precisar procurar um psicólogo, você vai procurar um tratamento para descobrir de onde que estão vindo esses bloqueios, para você conseguir se abrir e deixar aquela pessoa te chamar do jeito que ela claramente te ama. E aí eu acho que um bom exercício é você colocar ali no papel quais são... Vamos supor que você acha que seu namorado não te ama. Eu acho que ele não me ama, eu acho que ele não me ama. Beleza, bota no papel por quê? Quais são as coisas que ele faz no dia a dia que você acha que por conta dessas coisas ele vai te abandonar em algum momento? Se o que você tá escrevendo ali tem fundamento, do tipo... Ele não te liga, ele passa 3 dias sem mandar mensagem, ele sai com os amigos dele, não te avisa que tá saindo, ele não te elogia, ele não fala que te ama, ele não segura na sua mão, ele não te apoia. Se tem tudo isso aí, minha amiga, volta pro que eu falei, tá? O amor da sua vida, ele quer estar com você. O amor da sua vida quer que você esteja na vida dele. Mas se a lista de coisas é, eu acho que ele não quis estar comigo naquele dia porque eu acho que ele estava meio estranho, apesar de que ele falou que gostou do nosso passeio. Mas talvez ele, se você está tendo que explicar para si mesma com muitas palavras por que você acha que aquela pessoa não te ama e ela vai te abandonar, então talvez você precise fazer terapia, porque talvez você só esteja enxergando coisas que não estão ali e você simplesmente não está sabendo lidar com um relacionamento saudável. Talvez você tenha tido tantos relacionamentos horríveis antes que você não sabe lidar com aquele relacionamento saudável. Então, acho que é um bom exercício quando a gente está lidando com essa questão de relacionamento e esse medo de se conectar com uma pessoa emocionalmente. Em termos de social e de estar cercado por muitas pessoas e se sentir sozinho, é reavaliar se essas pessoas, esse grupo de pessoas, seus amigos, ainda fazem sentido na sua vida. Vocês têm os mesmos hábitos? Vocês têm ainda objetivos de vida mais ou menos parecidos? Vocês dividem dos mesmos valores ou, de modo geral, valores parecidos? Porque não adianta, se você é uma pessoa que hoje em dia você não gosta de ficar bebendo até tarde, você gosta de acordar cedo, você gosta de praticar um esporte, sei lá, coisas mais tranquilas, e os seus amigos ainda estão naquele mood de festa, curtição, viajar, beber e tudo mais, gente, não tem problema nenhum dos dois jeitos, tá todo mundo bem, desde que as pessoas estejam felizes fazendo o que elas estão fazendo, tá tudo certo. Só que você vai olhar para aquilo e você pensar, eu quero fazer isso? Se a resposta é não, você está se sentindo sozinho porque você está tentando se obrigar a viver numa versão sua que não existe mais. É óbvio que você vai se sentir sozinha. Você não é mais aquela pessoa, você está fingindo. Então, eu acho que esse é um jeito de você começar a lidar com essa questão dessa solidão social. É você olhar para o seu círculo de amizades e pensar, isso faz sentido para mim? Eu me conecto com essas pessoas? Eu divido dos mesmos valores? A gente tem os hábitos parecidos? A gente gosta mais ou menos das mesmas coisas? Se não, tá na hora de procurar outros grupos. E é muito difícil, é onde eu tô me incluindo, mas a gente vai conseguindo de acordo com os novos interesses que você tem. Quais são os novos interesses que você tem? Eu gosto muito de fazer natação. Beleza, vai fazer uma assessoria de natação, vai encontrar um grupo de natação, vai, entendeu? E procurar novos lugares ali para conhecer pessoas. E a questão da solidão existencial, eu acho que é um projeto de vida mesmo. Eu acho que, inclusive, é o motivo da gente estar aqui. A gente sempre vai sentir esse vazio existencial de um jeito ou de outro, gente. Não é porque hoje em dia eu vejo mais propósito no que eu tô fazendo aqui agora que quer dizer que eu não sinto esse vazio existencial. É óbvio que eu sinto. É a grande questão da vida. Eu acho que enquanto a gente viver, a gente vai ficar se questionando de uma maneira ou outra qual é o sentido de tudo, por que eu tô aqui. E como você vai lidar com isso é do jeito que faz mais sentido pra você. Talvez, através da terapia, eu acho que a gente consegue encontrar um pouquinho mais de norte para entender quais são as coisas boas que existem dentro da gente, que são os nossos dons e talentos, que eu acho que ali você pode começar a encontrar um pouquinho de um meio de achar propósito dentro dos seus talentos, dos seus dons, das coisas que você é boa e capaz.
Eu acho que talvez encontrar algum lugar espiritual de conexão maior com alguma coisa mais profunda, isso pode ser numa igreja, pode ser na meditação, pode ser dentro de um esporte. Quando eu corro, eu me sinto muito conectada com algo maior, muito mesmo. Por isso que várias vezes acontece, juro pra você, gente, de eu estar correndo e do nada eu começo a chorar. Mas assim, um chorar bom, porque eu sinto uma conexão tão especial e tão grande com alguma coisa maior do que eu quando eu tô fazendo isso, que dentro de uma igreja eu sei que eu não consigo. Dentro de igreja eu já tentei várias vezes, em várias igrejas diferentes, e tem sempre algum momento que o padre, ou o pastor, ou o ministro, a pessoa que tá falando, fala alguma coisa que me irrita, que eu acho que não é por aí, e eu tenho vontade de levantar e ir embora. Por favor, não me entenda mal, eu respeito todas as religiões, e se você encontra essa conexão com algo maior dentro de alguma igreja, por favor, vá sempre, vá uma vez por semana, vá 2, vá 3. A gente tem que ir, ou a gente tem que praticar aquilo que vai nos conectar com essa energia, essa força maior. E isso vai vir de jeitos diferentes para cada pessoa. Quando eu escrevo, eu me sinto muito mais conectada com algo maior. Muitas das vezes, quando eu escrevo, eu sinto que eu estou escrevendo para Deus, que eu estou conversando com Ele através das minhas palavras, dos meus cadernos. E isso me deixa muito mais leve. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a aceitar. É aprender a olhar para esse vazio existencial, essa solidão existencial que a gente tem, e entender que ela vai estar ali, que ela está ali para servir um propósito. Que ela tá ali pra gente olhar pra ela com mais carinho, pra gente olhar e pensar o que eu posso fazer agora pra dar uma amenizada nesse vazio, como que eu posso lidar com ele e a partir daí continuar evoluindo como ser humano. Eu acho que sem essa solidão existencial e sem parar pra refletir sobre ela e aprender a tratar essa solidão com respeito, porque ela merece respeito, eu acho que aí sim a gente não encontrou propósito nenhum. Aí sim a gente passou a vida inteira sem encontrar sentido. Se você é uma pessoa que nunca, em nenhum momento da sua vida, se questionou nenhuma vez por que você está aqui, qual é o motivo de tudo isso, o que existe além de nós, eu acho que provavelmente você está realmente vivendo uma vida bem desconectada com o seu propósito. Porque é natural da experiência humana, é vital, eu acredito nisso, tá? Você não precisa acreditar. Mas eu acredito que é vital da experiência humana a gente passar por esses momentos de reflexão. E é isso. Falei pra caramba. Achei bem gostoso esse episódio. Espero que você tenha gostado. E antes da gente terminar, eu quero que você pegue o seu caderno, a sua caneta, o seu cafezinho e você responda a sua seguinte pergunta. Você tem se sentido sozinha? Como? Por quê? Como você pode lidar? E aí, nessa pergunta, você vai responder se você se sente sozinha emocionalmente, socialmente, existencialmente, se é um pouco dos três, por que é assim, como que você pode lidar com isso. E eu espero que você encontre um pouquinho mais de conforto na sua solidão, que você encontre meios de lidar melhor com ela, aprendendo a lidar com solitude e encontrando conforto em estar na sua própria companhia e também buscando se abrir mais para novas experiências e novas pessoas para descobrir novas conexões e amenizar talvez essa solidão social e existencial e emocional que você sente. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha, tá bom? Porque a principal métrica do Spotify para ele entender que você gostou do episódio, entregar para mais pessoas. Compartilha com as suas amigas, me conta aqui o que você achou, me conta aqui nos comentários qual é a solidão que você acha que você tem mais sentido ou você mais sentiu durante a vida e como que você tenta navegar ela e lidar com ela de maneira melhor. Espero que você tenha gostado. Beijo, luz, até semana que vem. Tchau!